AgroRecord de volta e o DF apresenta uma previsão de aumento de 95% na produção de sorgo, de acordo com o IBGE. E quem conversa com a gente sobre esse crescimento na produção é o Elton Fior, supervisor de pesquisas agropecuárias do IBGE. Um ótimo dia para você, Elton. Bom dia. Olha, a gente tem alguns dados aqui que são bem interessantes. A gente tem uma previsão de queda de 15,9% na produção de soja aqui no DF. Também temos aí milho segunda safra, queda de 8,1%. Aumento, previsão milho primeira safra de 2% e o sorgo com uma previsão de aumento de 95%. Queria que você explicasse para a gente esses dados, esses números, porque vamos ter quedas aí, previsão de queda no milho, previsão de queda na soja e aumento no sorgo. Então, o que acontece nessa safra foi que a gente teve um atraso no início do período chuvoso, então isso espremeu o que a gente chama de janela do plantio, porque uma vez que a soja é colhida, outra cultura é plantada no lugar dela, geralmente o milho, essa janela vai até cerca do final de fevereiro. Como esse ano essa janela foi espremida por esse plantio mais tarde, muitos produtores já um pouco ressabiados da questão da quebra da safra do milho no ano passado por falta de chuvas, estão optando pelo sorgo, que é uma cultura mais resistente à falta de chuva e, no caso, uma cultura mais segura de ser plantada um pouco mais tarde. Então, essa questão climática que afetou um pouco uma área menor de soja, que vai indicar uma queda de produção total, e essa alteração, esse quadro que a gente tem, geralmente, que é o milho, que é a principal cultura de segunda safra no DF, mas esse ano está perdendo espaço para o sorgo. Então, a gente pode dizer que é comum a gente ter uma queda na produção de soja e milho em anos com maior tempo de seca. E o sorgo, normalmente, ele tem essa previsão de aumento quando a gente tem essa janela, como você disse, de falta de chuva um pouco maior ou atraso na chuva. Sim, já tem algum tempo que o sorgo ele vem como a segunda cultura de segunda safra nesses períodos após o fechamento da janela do milho. Acontece, às vezes, alguns anos, alguns produtores plantam milho fora dessa janela, mas acaba sendo uma aposta em anos que a chuva se estende. Ela é recompensada, mas também, se a chuva acaba antes, acaba tendo quebras como a gente teve na safra passada, onde a média histórica do DF, de cerca de 100 sacos de milho, a gente fechou com cerca de 70, então uma quebra de quase 30% de produtividade no milho na safra passada. Por isso que a gente viu essa tendência dos produtores irem um pouco mais de segurança e apostar no sorgo para esse ano. Agora, esse aumento na produção do sorgo, você acredita que pode incentivar os produtores a migrarem da soja e também do milho para o sorgo? Não, a soja continua sendo o carro-chefe da primeira safra. Isso aí é uma questão não só no DF, como no Centro-Oeste todo. A soja é a principal cultura de primeira safra mesmo. Já o sorgo, durante vários anos, ele sempre vem como um substituto. E esse ano, por exemplo, como o milho está com um preço bom e a tendência é que a gente possa ter preços bons para as safras seguintes, então eu não acredito que ele deva roubar muito espaço do milho nas safras seguintes, não. Apenas uma característica desse ano mesmo. Agora, o sorgo aqui no Brasil, ele é utilizado apenas para ração animal, né? Sim, o principal uso do sorgo aqui, ele é uso como ração, geralmente complementando a soja e o milho, que são os principais grãos usados para ração. E ele não é o carro-chefe justamente porque ele não é o suficiente para alimentar os animais sozinho, né? Tem algumas questões como taninos, outras questões nutricionais que ele sozinho não resolve. E também, como em geral também ele tem uma produtividade menor do que a do milho, também acaba sendo não tão procurado pelos produtores. E como é que é a produção do sorgo aqui no DF? Assim, tem crescido, tem ganhado mais espaço? Só não cresce mais por falta de espaço geográfico mesmo? Então, aqui no DF, a produtividade média do sorgo é acima da média nacional, né? A gente tem em torno de 70 sacas de média histórica aqui no DF, sendo que no país ela fica em torno de 60 sacas. E já tem algum tempo já que a gente tem observado que há muito tempo atrás a gente viu o sorgo só como complemento. Os produtores não se planejavam para plantar sorgo. Eles plantavam milho até onde dava e quando acabava o tempo eles plantavam o sorgo naquela área que se restava. Já tem alguns anos que a gente tem observado já produtores, já no início do ciclo, se programando para plantar sorgo, que era uma coisa que há 10, até 5 anos atrás não acontecia. Então, já é uma cultura que entrou assim, no planejamento das safras. Então, eles já estão pensando já no início do período há quanto tempo vou plantar o milho e quanto tempo vou plantar o sorgo. Tá certo, mas de fato o produtor de sorgo está comemorando, está feliz da vida, né? Assim, a expectativa é de uma boa produtividade para esse ano, sim.
Tá certo, eu conversei agora com Elton Fior, supervisor de pesquisas agropecuárias do IBGE do Distrito Federal. Elton, muito obrigada pelos esclarecimentos e um ótimo domingo para você. Ótimo domingo também. Até a próxima. Tchau, tchau. E depois do intervalo tem receita de canjiquinha com costelinha de porco e música, viu? De Alex Júnior. Eu volto já.